Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma Web TV Esportes do Jornal NH, primeira Web TV de outono que temos aqui neste 20 de março de 2014. É uma quinta-feira de muita comemoração para os gremistas, né, André? Eu tenho aqui o meu lado André Reck. Afinal, o Grêmio empatou ontem, um empate em 1-1 com o News Old Boys na Argentina, que vale muito mais do que 3 pontos, praticamente confirma a classificação do Grêmio, que agora precisa só de uma vitória contra o Nacional do Uruguai em casa, na última rodada, para garantir a vaga para a próxima fase. O Grêmio ainda tem que enfrentar daqui a 2 semanas o Atlético Nacional de Medellín lá na Colômbia, mas mesmo que perca esse jogo lá em Medellín, o Tricolor está muito bem encaminhado e pode ficar com a vaga com uma vitória simples sobre o já eliminado do Nacional do Uruguai. André, o jogo de ontem foi mais um jogo daqueles de Libertadores, todo o clima de Copa que tem, estádio lotado, pressão, 2 times que sabem jogar muito bem futebol, que sabem trabalhar bem a bola, um jogo que tu não via chutão, tu não via chuveirinho, eram jogadas trabalhadas, eram jogadas bem feitas. O Nilson saiu na frente na única rateada que o Grêmio teve na sua defesa o jogo inteiro, né, numa bola morta ali do Pará, que acabou não conseguindo tirar. E o Grêmio também chegou ao empate no último lance do jogo, na hora em que o espaço que o Barcos deixou dentro da área foi bem ocupado pelo Rodolfo. E com o empate, o Grêmio praticamente encaminha a vaga agora. O empate valeu muito, Chico, até pela circunstância, né? Aos 46 do segundo tempo saiu aquele golzinho ali de Salvador mesmo para aliviar ali a pressão que já estava começando a se instalar ali sobre o Grêmio para os próximos jogos aí, né, Chico? Com esse ponto aí, que nem tu falou, o Grêmio deixa bem encaminhada a classificação, tem mais tranquilidade agora para os próximos jogos, talvez até sem muita pressão consiga um resultado positivo, já posso até confirmar a vaga de repente lá na Colômbia. Se o Grêmio empatar o jogo na Colômbia, só ficaria fora da próxima fase da Libertadores se tomasse 5-0 do Nacional em casa, o que não vai acontecer. E se por acaso ganhar em Medellín, aí garante a vaga de qualquer maneira. Mas mesmo perdendo, isso que é o mais importante, mesmo perdendo, o Grêmio precisa de 1-0 em simples contra o Nacional, que já está eliminado em casa, para confirmar a vaga. Um adversário que ninguém acredita que vá criar alguma dificuldade pro Grêmio na arena, né, Chico? Uma aula de marcação ontem, marcação muito forte dos dois lados, né? O primeiro tempo foi muito parecido com o primeiro tempo que o Grêmio e o News apresentaram na arena. Os dois times se marcando muito e pouquíssimas oportunidades de gol mesmo, né? No segundo tempo o jogo se abriu um pouco mais, né? E o News saiu na frente, o Grêmio conseguiu buscar um ponto importante lá em Rosário para agora seguir aí a caminhada na Libertadores com mais tranquilidade já para confirmar essa vaga aí nas oitavas de final. Pois é, o Grêmio que vai pegar o Atlético Nacional no dia 2 de abril, uma quarta-feira, e depois no dia 13 fazer o último jogo pela primeira fase contra o Nacional aqui na Arena. O Grêmio que foi o único brasileiro vencedor ontem, né, André? A gente teve outros 2 jogos também. Mais cedo o Atlético Mineiro ficou no empate com o Nacional Paraguaio, né, o Nacional de Assunção, em 1-1 no Independência. Então o Atlético é líder do seu grupo, ainda tem 8 pontos, os mesmos 8 pontos que o Grêmio, né? Esses 2 times aí, junto com os mexicanos do Santos Laguna, de melhor campanha da Libertadores até agora. Mas o Galo, assim como o Grêmio, acabou tropeçando em casa também, mas também está bem encaminhado. Já o Flamengo está numa situação bem complicada. O Flamengo perdeu para o Bolívar por 1-0 lá em La Paz, tinha empatado com o Bolívar no Maracanã, né, na semana passada. E com isso o Flamengo agora fica na obrigação de ganhar seus 2 próximos jogos, sendo que um deles, o próximo, é contra o Emelec, lá em Guayaquil. Então a situação do Flamengo é bem complicada. A gente tem também hoje, né, André? Hoje é um dia importante no Gauchão, porque a gente vai ter a definição do julgamento do TJD a respeito do adversário do Inter, se vai ser mesmo o Cruzeiro ou se o Passo Fundo consegue reverter os pontos. E amanhã vai ter a vistoria de liberação do Beira-Rio, né? Já está confirmado que vai ser à tarde a vistoria, e o check-in para os torcedores, para o Colorado, se quiser acompanhar o jogo, começa às 8 da manhã de amanhã, então o Colorado que tiver... A vistoria ficou para sexta-feira. Para sexta-feira. Então, mas o check-in já vai ser feito antes, a vistoria vai ser às 2 horas da tarde, o check-in abre às 8 da manhã, então os colorados que estiverem interessados têm que acordar cedo ali para fazer o check-in. O que tu acha que esse julgamento pode trazer de novidade, André? O Passo Fundo tem dados interessantes que significam que poderia daqui a pouco reverter o resultado. Mas a gente sabe que para a federação, num campeonato tão complicado, seria ainda pior ter uma mudança desse nível, né? Agora, numa altura dessa do Campeonato Gaúcho. A questão dos prazos ali da inscrição do jogador, né? Pois é, acho que eu acho... Não dá para saber o que vai sair lá do tribunal, né? Mas eu acho difícil, um pouco complicado o Passo Fundo conseguir recuperar esses pontos. Aí vai gerar toda uma reclamação também pro lado do Cruzeiro, possivelmente, né? Do Esportivo, que seria rebaixado no lugar do Passo Fundo, tem tudo isso. Né? Não sei, vamos esperar para ver, mas eu não acredito que o Passo Fundo vá conseguir recuperar esses pontos, não. Pois é, vamos esperar para ver. O julgamento começa hoje às 5h30 da tarde, lá no TJD da Federação Gaúcha. E aí claro, vocês vão ver todas as informações aqui no site e também na edição impressa do Jornal NH.
A gente tem que falar também, André, da Vôlei Sul. A Vôlei Sul que está numa situação muito parecida com essa do Passo Fundo, por ter inscrição irregular de jogadores, mas no caso, jogador do SAD, 2 jogadores do SAD Contagem, que disputaram a partida de terça-feira contra a Vôlei Sul e, de acordo com a equipe gaúcha, foram inscritos irregularmente, porque já teriam participado, além do prazo permitido, de jogos pela Superliga A. Pelo que as notícias de hoje, ontem o André falou com o pessoal da Vôlei Sul, falou com o pessoal da CBV e do SADA, e cada um tinha uma maneira diferente de interpretar os fatos, mas parece que a Vôlei Sul vai para cima agora buscando a vaga na decisão. A Vôlei Sul está inclusive já se preparando, Chico, para ir para São José dos Campos jogar a final. Caso aconteça de realmente o SADA perder os pontos desse jogo aí e a Vôlei Sul ficar com a vaga na final. Existe a possibilidade também porque a Vôlei Sul deve aguardar até hoje um posicionamento da CBV em relação a essa questão aí, que é o seguinte, né, Chico, o regulamento prevê que até o dia 9 de março os jogadores poderiam jogar a Liga A e Liga B ao mesmo tempo, que é o caso do SADA, que tem o time na Superliga A e B, né. Depois disso, não, teria que se definir por uma das duas ligas. Ficasse só em uma. Só em uma. E o levantador Lucas Salim e o ponta Cadu do SADA jogaram no dia 13 de março pela Superliga A e depois jogaram o último jogo da semifinal contra a Vôlei Sul. Então a Vôlei Sul deve entrar com esse recurso hoje, né, caso a CBV não se manifeste. A Vôlei Sul deve entrar com recurso no Tribunal Desportivo da CBV, porque acredita que esses jogadores estavam irregulares, né? O pessoal do SADA tem outra interpretação para esse artigo aí do regulamento. Eles dizem que o jogador depois do dia 9 poderia mudar uma vez só de campeonato, que eles estavam jogando na A e aí teriam feito essa mudança para esse jogo. Então, segundo eles, é uma questão de interpretação. A CBV ontem, falei com a assessoria de imprensa, não tinha ainda definido se esses jogadores estavam ou não irregulares. Então, se não sair uma definição hoje, assim, amigavelmente, digamos assim, a Vôlei Sul vai entrar com recurso e se esse recurso não tiver sido julgado até sábado, que é a data da final, a final deve ser adiada, né? Então tá aí então também em stand-by aí essa decisão da Superliga B. Vamos ver aí, esperar hoje até o final da tarde. O Vôlei Sul aguarda um posicionamento da CBV. Se não for de acordo com o que eles acreditam que é o que diz o regulamento ali, que os jogadores estavam irregulares, eles devem entrar então, procurar os tribunais aí da CBV para ver essa questão. O tapetão que influenciou o brasileiro do ano passado, influenciou o gauchão, vem influenciando o gauchão desse ano, tem grande chance aí também de acabar influenciando a Superliga B de vôlei. Para falar agora de gauchão, voltar ao gauchão, a gente tem o Novo Hamburgo, né, André, treinando. O André vai acompanhar hoje à tarde o treino do Noia. O que dá pra esperar, André? Alguma novidade, alguma arma secreta que o Itamar Schurri tenha para o jogo contra o Brasil? O Itamar Schurri tem algumas preocupações, na verdade. Tipo, o volante Alberto sentiu o joelho aí nessa semana, em algum treino aí, sentiu dores no joelho, tá no departamento médico. Rafael Mineiro também vem sentindo problemas musculares, aí também não vem treinando. O zagueiro Zé Carlos também com desconforto muscular não treinou ontem. Tem alguns jogadores aí que não, em princípio, não estão à disposição do treinador. Vamos ver, ainda tem alguns dias aí, mas amanhã aí hoje e amanhã para esses jogadores tentar buscar uma recuperação para ver se o Itamar vai poder contar com todo mundo. Mas não tem ninguém suspenso fora esses jogadores aí. Deve estar todo mundo à disposição para ir para Pelotas lá enfrentar o Brasil nesse sábado aí, 19 horas. Jogo que promete muito Noia e Brasil pelas quartas de final do Gauchão. Para fechar, só vou pedir então que o Rivelino, Riva, fecha em mim aqui, câmera 1, direto aqui nessa foto fantástica que o Feijó trouxe. É uma foto de 1945, na época que o Floriano, então o nome que o Novo Hamburgo tinha, né, André? O Floriano estava contratando 2 jogadores, o Vilauba e o Cátio Pérez. O Vilauba, ele tá no centro à esquerda da foto, e o Cátio Pérez bem no centro ali de terno preto. O Vilauba e o Cátio Pérez jogaram no Inter, foram campeões, participaram do time que foi ex-campeão gaúcho pelo Inter. E era de uma época assim que, como o futebol não era, o profissionalismo era bem menos, digamos assim, bem menos selvagem do que existe hoje, né, em que é impossível Noia e Inter disputarem jogadores. Naquela época o Novo Hamburgo tirou 2 jogadores que, claro, já tinham cumprido um ciclo no Inter, ex-campeões que vieram defender o Floriano, o Noia, que naquela época se chamava Floriano, e numa época de ouro pro Esporte Clube Novo Hamburgo, que foi vice-campeão gaúcho durante 4 anos na década de 40. Então é uma foto muito legal, que mostra aqui
a diretoria do Noia, né, os diretores, torcedores, dirigentes, o pessoal ali curtindo uma foto mais antiga, assim, que tu vê o pessoal ali fumando cigarro, tomando uma cerveja, né, os ternos todos diferentes, cortes diferentes, mas é só para mostrar aí um grande brinde que o seu Alceu Feijó, o nosso monstro sagrado aqui do jornalismo do Jornal NH, trouxe aqui pra gente mostrar na Web TV. E com isso, a gente fecha a edição de hoje e volta nessa sexta-feira, às 3 horas da tarde, projetando aí todo o final de semana a rodada decisiva das quartas de final do Gauchão. Nos acompanha amanhã. Até lá.